Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham o canal do Sofredor Corintiano. Você que está chegando agora, deixa o like, inscreva-se, pois estamos entrando aí agora numa de eu querer dar opiniões, né? Como vocês sabem, o canal do Sofredor Corintiano é um canal de torcedor, não é um canal jornalístico. Vocês não me veem aqui dando notícia, inclusive tem vídeo para sair sobre esse negócio de pessoas que dão notícia barra jornalistas, barra que não são jornalistas, precisamos falar sobre eles. E hoje vamos falar sobre a situação atual do técnico do Corinthians. Hoje tem derby, hoje talvez ele seja demitido, talvez não. Acho que demitir ele mesmo sem a gente perder seria uma burrice tremenda. Mesmo que eu tenha escrito no meu Instagram, no meu Twitter, né? Que acho que ele deveria ser demitido já no vestiário quando a gente perdeu a Sul-Americana, mas eu tava cabeça quente, vocês sabem como é. Agora, de cabeça fria, vejo que é uma besteira. Mas quando a gente tá de cabeça quente, a gente fala um monte de coisa. Antes de você querer falar qualquer merda, saiba que eu também tenho pai ausente. Se você pegar meus documentos, só vai estar o nome da minha mãe lá. E minha mãe me criou como pai e mãe, e eu devo tudo a minha vida, toda a minha criação a ela, né? Então, antes de qualquer coisa, fique aí o recado, né? Nem tenta, irmão, não vai funcionar. Segundo, que vamos ao título do vídeo, idolatrar o VP é coisa de quem tem pai ausente, né? O que isso quer dizer? Para começar, por que eu tô falando do VP agora? Porque, como eu falei, a situação do técnico do Corinthians hoje não é lá das mais tranquilas, se assim podemos dizer. O técnico perdeu do Flamengo, perdeu do Racing, na Argentina, tudo isso num curto período de tempo. Até um pouco tempo antes, todos estavam exaltando esse mesmo técnico do Corinthians por estar melhorando o futebol do time e estar em 3 frentes, né, Campeonato Brasileiro, apesar de, né, estarmos na situação que estamos, a Copa do Brasil podendo ir para a final e a Sul-Americana podendo ir para a final. Beleza. Perdemos. E o que isso reflete? Isso reflete que o técnico é ruim? Reflete, perdemos, e muito por culpa dele, sim. Muito por culpa do Garro, sim. Muito por culpa de todo mundo, sim. O time simplesmente tem uma defesa horrorosa, né? A gente precisa falar da defesa do Corinthians porque é um negócio que é como se fosse uma avenida. Geral consegue passar, e se a gente não tem um ataque que consegue lá fazer 3 ou mais gols, a gente periga levar 2 gols todos os jogos, independente do adversário. A gente levou 2 gols, lembre você, depois de abrir 2-0 contra o Atlético Paranaense, não era contra o Botafogo, né? A gente abriu 2-0 e o Botafogo, inclusive, a gente podia ter saído ganhando, né? Com aquele pênalti do Romero. Mas o Atlético Paranaense saiu ganhando de 2-0, o time relaxou, deixou os caras atacar, em 2 ataques os caras simplesmente fizeram 2 gols e empataram. Sim, fizemos o 5-2. Mas a situação da defesa do Corinthians é alarmante, a gente precisa melhorar esse tipo de coisa. O técnico teve lá a sua visão de jogo que foi simplesmente horrorosa. O cara tirou todo mundo do meio de campo, colocou um monte de marcador com a gente perdendo e colocou 3 atacantes lá e se vira. Não é assim. O Garro, apesar de não estar numa boa, fazendo boas atuações, o Garro conseguiu colocar uma bola pro Yuri Alberto, que se ele consegue driblar o goleiro, ele faz o gol. Aí teria que ver a linha de impedimento e tudo mais, mas um passe do Garro teve o Yuri Alberto tentando driblar o goleiro e quase fazendo um gol. Então não precisava ter tirado o Gal, muito pelo contrário, precisava ter tirado o Charles, inclusive, que para mim é um dos cânceres ali no meio de campo do Corinthians, é um dos motivos pelo qual a gente perdeu do Racing, ele e o tal do José Martinez, que eu achei que era bola, tá se provando um cara muito fraco, né? Alex e o Carilho, para mim seria minha dupla de volantes, né? Não teria muito para onde fugir, né? Enfim,
tendo isso em mente, que as trocas foram equivocadas e que todo mundo percebeu isso, e que o técnico veio falar depois que está fazendo um excelente trabalho no Corinthians, né? Enfim, a gente tem que boa parte da torcida é em rede social, tá? Eu não tô falando da bolha toda da torcida porque é impossível de falar, mas quando a gente fala de rede social, a gente consegue medir mais ou menos um termômetro. E eu tô falando exatamente do termômetro da rede social, porque é lá onde o mundo está explodindo, apesar de não estar, né? Se você sai na rua, não tem ninguém se matando por causa disso. Muita gente tá se matando, tá? Enfim, que toda vez que um técnico começa a balançar, vem aqueles edits, vem aquela chatice do VP. Que o VP foi o cara que conseguiu dar competitividade pra gente, que o VP foi o cara que não sei o quê, que a gente conseguiu eliminar o Boca na Bomboneira, que a gente conseguiu ficar em quarto no Brasileiro, e que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E tudo isso é verdade. O VP também foi o cara que trocou a gente pelo Flamengo. Isso também é verdade. Como o Tite fez isso. O Tite resolveu não vir pra cá pra ir pro Flamengo. E a gente precisa lembrar desse tipo de coisa. Porque não é como se o Corinthians tivesse mandado o VP embora. Não é isso. Tá? Não foi o Corinthians que mandou o VP embora. Foi o VP que resolveu sair, deu uma desculpa de que a sogra estava morrendo e foi pro Rio de Janeiro. Ponto. Então parem com essa idolatria besta. É como eu falei, você parece que tem pai ausente. Você tem uma carência. Você tem uma carência. Você idolatra um cara que te abandonou. Então pare com isso. Independente de qualquer situação que o Corinthians esteja, ficar idolatrando um cara por causa de um ano bom que ele fez, não faz sentido nenhum. Eu sei que a nossa situação é ruim. Eu sei que a gente está perigando cair. Eu sei que... E isso não vem de hoje, tá? Isso não é porque a gente está hoje, o Corinthians está mal. Não. Isso, cara, isso vem lá dos primórdios da dívida, tá? Quando a dívida do Corinthians era pagável, hoje tá impagável, pelo menos por enquanto, né? O Corinthians não consegue simplesmente chegar lá em todo mundo e falar, dá um cheque de 2 bilhões de dólares e ó, 2 bilhões de reais e ó, vamos lá. É isso aí, vocês têm que ver. Não conseguimos pagar, precisamos dar um jeito de renegociar, temos todo aquele negócio de escolher as contas que vai pagar, e aí por conta disso algumas contas atrasam, por conta de algumas contas atrasarem, aí sai na mídia que o Corinthians deixou de pagar isso, deixou de pagar aquilo, deixou de pagar... Sim, a gente vai deixar de pagar muita coisa, porque a gente vai adiar algumas contas que não são tão necessárias para pagar contas que são necessárias agora. Por exemplo, uma conta que é extremamente necessária de pagar, a conta do Hugo Souza, que a gente vai precisar pagar porque tem gente de olho já pelo bom ano, pelo ótimo ano que ele está fazendo, por todas as salvadas que ele já deu com a camisa do Corinthians. Inclusive naquele jogo com o Atlético Paranaense, a gente quase levou 3-2. Enfim. Parece que tem uma parcela da torcida que é extremamente histérica, e existe mesmo, que tudo é motivo de não sei o que, né? Então o Ramon tá mal, então o Silvinho foi injustiçado, então o VP foi injustiçado, sendo que ele que quis sair, então, e vai, e conta, irmão, a gente tá prestes a cair, presta atenção, não adianta você ficar falando que tal ano de tal treinador foi bom, não importa se foi bom ou se foi ruim, hoje estamos perigando cair. E é uma coisa que você tem que colocar na sua mente, tá? Você ficar falando que o VP foi maravilhoso não muda o fato dele ter sido um traíra. Simples, cara. Então, guarda essa tua raiva para quando o jogo de hoje acabar, se a gente perder. Eu, nas contas matemáticas que eu coloquei lá, vocês viram o vídeo. Eu coloquei que hoje é um empate, porque a gente não pode perder jogo em casa. Se a vitória vier, perfeito, melhor ainda. A gente tá com mais pontos do que devia também, né? A gente só precisa ali de mais 3 vitórias, ou 9 pontos, né? Independente de qualquer coisa, para poder escapar e ficar tranquilo. Outra coisa, o ano do Corinthians do ano que vem não é essa catástrofe toda só porque a gente não foi pra final da Sul-Americana e não vai ganhar, tá? A gente pode muito bem classificar para o Sul-Americano do ano que vem e temos uma competição internacional aí. É uma competição fraca? É uma competição fraca. Certo?
E eu falo isso antes, tá? Eu já falo isso agora, porque provavelmente a gente vai classificar, porque vai ter o campeonato do Campeonato Brasil. Se o Cruzeiro for campeão também, tudo aí mais, e vai. Enfim. O ano que vem não tá essa catástrofe toda. A gente no momento só tem 2 competições, não porque a gente não ganhou a Copa Sul-Americana, mas porque a gente não foi capaz de passar de fase no Paulista. Foi ali que foi o estopim da gente não ter calendário pro ano que vem. A gente precisa perceber que a gente tá passando vergonha no Paulista. Tá? E aí a gente vê as outras coisas. Se a gente passou vergonha no Paulista, a gente não pode esperar que o time seja campeão de alguma coisa. Poderia, lógico que poderia ser campeão. Era só ganhar do Racing e ganhar mais um jogo. Pô, é impossível? Não é. Assim como não é impossível o Galo ganhar do Flamengo também no próximo jogo, de 2-0, levar pros pênaltis e ganhar. Nada é impossível, certo? Mas é difícil. Enfim, a gente tem que cobrar o que tem que ser cobrado. Ficar lembrando de anos áureos, que não sei o quê, não vai dar em nada. É só você tentando expelir do seu corpo uma falta de um pai que você não teve. E eu sei bem o que é isso. Valeu? De qualquer jeito, fica aqui o meu salve pra vocês. A gente vai se ver no próximo vídeo, que vai ser depois do jogo de hoje no derby. A gente vai ver qual vai ser a postura do Corinthians. Independente se ganhar ou se perder, eu estarei aqui. Valeu? Tamo junto. Vai, Corinthians.